Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Age Free World, o espaço onde a gente derruba as barreiras da idade e mostra que o verdadeiro valor está no que você faz, independentemente da sua idade. Lembrando que etarismo é o nome que se dá ao preconceito contra pessoas com base na sua idade, qualquer idade. Eu sou Fábio Betti e neste episódio vocês não irão ouvir o Eu Sou Fernando Blanco. Isso porque meu querido parceiro foi acometido por uma sinusite severa e poucos minutos de nossa gravação jogou a toalha. Melhoras para você, meu caro, e até o próximo episódio, se Deus quiser. Hoje nós vamos tratar de um assunto que aterroriza qualquer pessoa que envelhece. Aliás, deveria aterrorizar também os jovens, que são igualmente vítimas desse mundo que tão pouco tem estimulado esse órgão tão importante. Vamos falar dele daqui a pouquinho. Para conversar com a gente sobre perda de memória e redução cognitiva causada por maus hábitos, temos hoje uma presença de um xará meu, vai ser de Fábio para Fábio a conversa, Fábio Adiron, que além de mentor, professor, especialista em marketing e um monte de outras coisas que a gente vai acabar descobrindo aqui nessa conversa, é também mestre, pelo menos a mim é, eu decretei isso recentemente, em fazer o cérebro funcionar. E aí, xará, o nosso tema hoje é: será que dá para aumentar a vida útil do cérebro? Bom, olá a todos, prazer estar aqui com você. Também desejo melhoras para o Blanco, que ele esteja se recuperando lá da sinusite. Então, vamos para a nossa conversa aqui, né? Eu acho que não existe nada que a gente possa garantir que vai dizer assim, isso vai prolongar a vida útil do cérebro. Existem várias hipóteses, várias discussões a respeito dessa questão de como que eu prolongo a utilidade do cérebro. Por outro lado, a gente sabe que existem aí sim muitos estudos que vão do lado contrário. A gente sabe que tem muitas coisas que estão prejudicando a vida útil do cérebro. Então, vamos dizer assim, não dá para dizer assim, vou tomar a pílula do Dr. Caramujo e vou fazer o cérebro funcionar indefinidamente. Mas a gente sabe que tem muitas coisas e muitos estudos que estão constatando que a falta de uso ou a diminuição do uso dos neurônios e dos seus exercícios sinápticos e tudo mais, eles estão fazendo com que o cérebro comece a se atrofiar. Tá certo? Então, assim, eu não posso garantir que eu vou aumentar a vida útil de um neurônio, mas hoje eu já sei que tem algumas coisas que diminuem a vida útil de um neurônio. Uhum. Inclusive, quando eu te apresentei como mestre em fazer o cérebro funcionar, porque a gente se conheceu numa rede social, né, no LinkedIn, não tem nenhum problema aqui fazer um merchan, quem sabe eles patrocinem o nosso programa um dia, né? Mas a gente se conheceu numa rede social e você me chamou a atenção pela capacidade que você tinha de escrever diariamente, e cada dia tinha uma espécie de um espécie de direcionador, tinha uma lógica todos os dias. Tinha uma pauta. Uma pauta definida ali que você cumpria. E ao mesmo tempo, com muitas citações de livros, né? Você mesmo já também escreveu livros, etc. Eu falei, nossa, esta pessoa está exercitando muito bem este músculo. Eu falei assim, tá aí um ótimo personal trainer de cérebro. Uma nova função do futuro. Cara, olha aí, hein? Olha só o insight que está surgindo aqui, né? Sim. Nesse mundo, né, de inteligência artificial, etc. Talvez a gente precise de um personal trainer de cérebro, né? E aí, né, queria que você continuasse contando um pouco o que você faz para prejudicar menos. Eu acho que é um negócio engraçado, né? Porque a gente pega as pessoas por aí e está todo mundo preocupado com longevidade. É um dos assuntos. E preocupação com longevidade tem sido alguma coisa do tipo assim, eu preciso fazer exercício, eu preciso ter uma alimentação saudável.
E tudo está direcionado para outras partes do corpo, ou seja, eu vou fazer meu coração funcionar mais tempo, tá certo? Então, eu vou para academia, faço aeróbica, eu faço, ou ao contrário, eu faço algumas coisas tipo assim, para relaxar, atividades físicas que são mais relaxantes, eu como menos gordura, eu deixo de fazer. E a minha pergunta me pergunta de vez em quando é o seguinte: legal, mas esse corpo lá na frente vai chegar com que cabeça? Tudo bem, tem a piadinha a respeito de qual a parte do corpo é a mais importante, mas nós somos só definidos como pessoas que morreram quando a gente tem morte cerebral. Ou seja, é o centro de controle do equipamento todo. Tanto que, por exemplo, a gente tem algumas doenças aí que, assim, elas são até bastante cruéis, porque, assim, à medida que o cérebro vai sendo afetado, eu vou perdendo o controle sobre outras partes do corpo. E como é que a gente usa o cérebro? A gente usa o cérebro das formas mais diferentes possíveis. A gente usa pensando, raciocinando, agindo. Então, mesmo nos exercícios físicos, eu estou também exercitando um pouco o cérebro na medida que eu tenho que, dependendo do exercício, fazer alguns comandos específicos. Mas tem alguns que a gente está abandonando, e na verdade a minha preocupação são aqueles que a gente está abandonando, e com isso a gente tem visto uma piora na qualidade do que as pessoas falam, escrevem, pensam, como agem e tudo mais. Em 2022, julho ou agosto de 2022, eu lancei meu segundo livro, que chamava O Dragão da Inteligência Artificial contra o Guerreiro da Desinteligência Natural. E foi muito curioso, porque eu lancei em agosto, em novembro, dezembro, saiu o ChatGPT. Falei... E o que eu falo? A minha segunda parte do livro era justamente isso, quer dizer, o que a gente está deixando de fazer em que a gente está abrindo mão de usar o cérebro? Porque tem muita coisa que a gente está abrindo mão de usar o cérebro. E vamos dizer assim, e tem coisas que, assim, eu tenho certeza que os nossos ouvintes aqui já conhecem alguém, ou eles mesmos já são pessoas que não conseguem se localizar dentro da cidade se eles não tiverem um GPS, um Waze da vida levando. Tipo assim, as pessoas não sabem. E assim, isso era uma coisa, o que é? É o cérebro que deixou de ser usado, e à medida que ele deixa de ser usado, aquela função vai apagando, tá certo? Então, tem muitas coisas que a gente faz que deveriam... eu falo assim, eu não sou nem evangelista da inteligência artificial e nem o escatologista da inteligência artificial. Eu não falo assim, a inteligência artificial é o fim do mundo, ou inteligência, nem acho que a inteligência artificial seja a solução para todas as coisas. Mas eu não acredito que alguém possa manter o bom raciocínio se ele não conseguir equilibrar essas coisas. Então, tipo assim, eu vou ter que continuar lendo e não receber tudo bonitinho, já digerido, prontinho, etc, etc. É bom eu continuar a escrever. Talvez algumas pessoas tenham mais dificuldade de escrever à mão. Eu continuo escrevendo à mão as minhas coisas, e só depois que elas estão escritas que eu vou para um computador e passo a limpo. Por quê? Porque, querendo ou não, isso vai gerando impulsos neurológicos que vão para o cérebro e vão exercitando o cérebro. Coisas básicas, tipo assim, uma pessoa que sai para fazer uma caminhada, ela está fazendo um exercício neurológico, ainda que ela não esteja percebendo isso. Então, todas essas coisas manuais que a gente está deixando de fazer, a gente está dizendo para o cérebro: você não precisa mais disso. E ele vai se tornando um preguiçoso, né? Assim, o nosso cérebro é muito esperto, porque, vamos dizer assim, se eu não tenho utilidade para essa função, eu não vou gastar energia com isso.
E à medida que eu não gasto energia com isso, aquela função vai desaparecendo, literalmente. Então é uma encrenca. E aí, talvez, uma coisa que acontece, que a gente já conversou em outras situações, é a história assim, eu consigo manter a minha vida por uma longa parte, mas o meu cérebro já envelheceu. Quer dizer, que vida que a pessoa vai ter com 60, 70, 80, 90 anos que as pessoas estão vivendo hoje, tá certo? Beirando 100. E aí eu pergunto para quem está com 20 e que se imagina vivendo até os 90, do tipo, sim, mas que vida que você vai ter com 90? Eu te contei outro dia, eu tive um episódio pessoal que eu vou trazer como testemunho aqui, coisa de 2 anos atrás. Eu fui jantar com a minha esposa e o meu filho mais novo, num restaurante japonês, a gente gosta bastante. E lá pelas tantas, eu queria pedir um pouco de wasabi. E eu não conseguia lembrar da palavra wasabi. Eu só conseguia lembrar da palavra raiz forte, que alguns, né, mais antigos chamavam wasabi de raiz forte, e alguns ainda chamam, né, que é um sinônimo. Sim. Né? Mas normalmente é o wasabi, que é o nome original, que é essa chamada. E é curioso que eu falava assim, raiz forte, daí meu filho falava, wasabi, wasabi. Daí a gente pediu wasabi, e depois de alguns minutos, eu esquecia o wasabi. Falei, cara, o trem aqui tá esquisito. Fiquei preocupado, fiquei assim meio tenso, né? E foram várias vezes. Quando eu fui para casa, eu esqueci de novo a palavra. Eu tive que ir para o Google colocar raiz forte para achar, sabe? Eu falei, eu vou no neurologista. Acendeu luz amarela ali, né? Ainda não era vermelha, acendeu luz amarela. Fui lá, marquei uma consulta, uma boa neurologista. Ela faz primeiro testes clínicos. Nos testes clínicos, que tinha que desenhar um relógio, tinha que fazer algumas coisas manuais. Eu não fui bem. Lâmpada vermelha. Saiu da amarela para vermelha. E aí ela encomendou alguns exames, né, físicos, né, PET scan e tal, para ver se eventualmente tinha algum sinal, que perto dos 60 isso é comum, de demência. Sim. E, cara, essa palavra causa calafrios em qualquer pessoa que envelhece, porque eu acho que tem várias formas de morrer, essa é uma das que me parece mais assustadora, e eu fiquei bem preocupado. E aí os exames, voltei com os resultados dos exames, lá tenso, suando, ela falou, você não tem nenhum problema. Eu falei, pô, mas eu não lembro, como é que é mesmo? Raiz forte. Ela falou, vou te encaminhar para uma análise, para uma avaliação completa, uma avaliação neuropsicológica, que é um monte de testes que você faz, psicotécnico, memória, não sei o quê, eram 6 ou 7 sessões com uma psicóloga, e aí foi muito interessante, porque depois saiu o resultado, eu ansioso ali, suando ainda, falei, o que eu tenho, o que eu tenho? Ele falou, olha, vou te dar 2 notícias, uma boa e uma não tão boa. A boa é que você é uma pessoa bem inteligente, você tem um QI acima da média e tal. Eu todo orgulhoso porque eu não sabia disso, nunca fiz nenhum teste, mas a ruim é que você não está usando esse QI, não. Você está preguiçoso, né? E aí foi exatamente isso que você trouxe. É uma experiência de ter, né, uma musculatura que se torna flácida. E aí a entrega dela, ela vai se cansar muito mais quando ela tiver que ser exercitada. Eu não te conhecia ainda, não tinha um personal trainer de cérebro, né? Mas eu comecei a voltar a ler, que eu não estava lendo. E como é difícil voltar. Porque essa musculatura se tornou realmente flácida. Aí pegava livros técnicos, chatos, que eu tinha que... Eu via que eu tinha que voltar várias vezes para entender o que estava escrito. Até que um belo dia a minha irmã me presenteou com uma coleção de livros. Eu vou fazer até outro merchandising aqui, estou buscando patrocinadores, né? Então já estamos caminhando para isso, que é a TAG, que é uma curadoria de livros, né? E é incrível, ela me deu de presente, eles mandam um livro por mês, muitos livros de ficção incríveis. Aí eu fazia muito tempo que eu não li um livro de ficção, quanto mais incrível. Na hora que eu peguei esse primeiro livro, foi difícil no começo, mas daí voltou o prazer. E aí a química se incumbe do resto. Eu acho que, eu vou dizer assim, é prazeroso para mim saber que tem uma tecnologia que poupa o meu tempo em várias tarefas que antes eu executava. É prazeroso para mim saber disso. Eu uso bastante eu chamo ele chat rolando GPT, porque ele é um cara folgado, ele me dá umas engambeladas, eu tenho que checar fontes, etc. Agora, o que eu faço com esse tempo que sobra?
E acho que essa é a pergunta, né? Essa é a reflexão que a gente está fazendo aqui, né? Porque a gente pode falar assim, eu vou me recusar a aceitar a tecnologia, recusar o Waze, recusar o processamento de informação que, eventualmente, um app de inteligência artificial pode me propiciar, seja para produzir um vídeo, seja para produzir uma apresentação, que eu uso muito para isso, e vou seguir sendo a pessoa que faz tudo à mão, etc. Tal. Olha, pode ser uma escolha por prazer. A minha escolha por prazer, assim, é tirar essas tarefas da minha frente, que ele vai fazer, não sei se melhor, mais rápido, vai poupar meu tempo, mas o que eu faço com esse tempo que me sobra? Eu acho que tem algumas coisas aí. Assim, primeiro, tomar um cuidado que assim, você está falando assim, às vezes a musculatura fica flácida, tá certo? Se ela ficar flácida, com um pouco de esforço, depois você ainda consegue recuperar. Uhum. A minha preocupação maior assim, é quando ela atrofia e ela não tem mais recuperação. Ela trava, tá certo? Então, isso eu acho que é uma coisa... Eu fiz CPUR, tá? CPUR a gente tinha educação física todo dia. E, obviamente, além da educação física, ainda tinha outras atividades que tinham... Eu nunca, eu acho que eu fui tão musculoso, ágil ou qualquer coisa na vida. Hoje, certamente, você me conhece pessoalmente, você sabe que eu não sou exatamente o ser atlético. Então, assim, eu não poderia sair aqui de casa e falar assim, vou fazer agora uma atividade física hard. Eu ia aguentar 3 minutos e ia desistir, tá certo? Eu acho que, assim, isso também passa pela questão dessa coisa do raciocínio. Não adianta você falar assim, cara, nunca li um livro na vida. Ok, então eu vou te dar Guerra e Paz para você ler. Tá certo? Tem que começa pegando mais leve, tá certo? Vai pegando... Como um personal trainer, né? Vai, Olha, no vai, começo, vai, 1 quilômetro, depois vai aos 2. poucos, isso. A outra coisa que é muito engraçado, mas aí você me usou um termo que, vamos dizer assim, as pessoas não acreditam que elas tenham tempo que sobra, elas acham que elas não têm tempo para nada. E elas não têm tempo para nada porque elas desperdiçam tempo demais em algumas coisas. E esse desperdício de tempo, ele tem um duplo problema. Assim, eu jogo tempo fora em porcaria, tempo demais na frente de tela, e tela que não está me entregando nada que melhore nem a minha saúde neuronal, nem a minha saúde emocional, tá certo? Mas, assim, cara, se você pegar, o seu tempo sobra, tá certo? Minha filha estudou na faculdade 4 anos, a gente está aqui nas Perdizes, ela estudava lá na Anhembi Morumbi, lá no Brooklyn. E ela ia todo dia de ônibus para a faculdade, e entre um ônibus e o outro que ela tinha que fazer lá uma baldeação, ela gastava 1 hora, 1 hora e meia, ela ia lendo. Ela carregava os livros, como diz ela, foi a época que ela mais leu na vida. Tá E você me disse algo revolucionário outro dia, que fala assim, 30 minutos você lê 20 páginas, fácil. Pois é, eu falo assim, as pessoas falam assim, faço tanto, assim, o que é meia hora por dia? Meia hora por dia não é nada, tá certo? A gente sempre vai ter uma meia hora por dia que eu posso tirar de algum lugar. Assim, se você pega essa meia hora por dia e lê alguma coisa, dependendo da dificuldade do livro, você vai ler até mais do que 20 páginas. Você vai ler 20, 30, 40 páginas. E à medida que você vai, de novo, entrando em forma, alguns textos que são mais leves, você vai ler. Assim, você lê 30 páginas por dia, no fim do ano você leu 10 mil páginas, cara. Se você pegar, assim, sei lá, livros em média de 250 páginas, você leu 40 livros no fim do ano. Incrível, né? A gente não faz essa conta porque o tempo que sobra, a gente se ocupa
com algo que eu vejo, né, quer dizer, vejo em mim, mas vejo ao meu Sim. redor, que é sobretudo com rede social. É. Principalmente. Eu vou dizer, eu estava vendo, quando eu vi a apresentação do painel de leitura no Brasil, há um mês atrás, eu fui lá assistir a apresentação, né? O maior comedor de tempo hoje já não são nem as redes sociais, é o WhatsApp. Uhum. Esse negócio de ficar o tempo todo trocando mensagem no WhatsApp. Tá ligado ali, você meio sentindo na necessidade de responder rápido, de ler o que está acontecendo e... Não, e vamos dizer assim, e no WhatsApp, assim, não são redes sociais, mas são grupos que ficam publicando piadinha, brincadeirinha, blá, 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 bom dia, boa noite, boa tarde. Pega meia hora disso daí, no fim você leu um monte. Ah, tá bom, eu não vou ler meia hora, eu vou ler 15 minutos, tá bom, então pega os outros 15 e escreve algum que você leu. Agora, para mim tem uma coisa aí, Fábio, que assim, para mim é o maior desafio, porque, mais uma vez, eu também me vejo muitas vezes engolido por isso, que é assim, essas plataformas, e vou incluir Sim. o WhatsApp também como uma rede social, porque acho Sim. que ele inclusive, ele é propriedade, né, de uma Sim. rede social também. A gente... existe uma inteligência muito grande nas redes sociais que faz com que a gente esteja nelas porque elas dão para a gente algum prazer. Se não desse, a gente não estaria. Em troca da nossa atenção, que está relacionada obviamente ao nosso tempo, para a gente consumir algo. Uma delas colocava que o propósito delas era conectar as pessoas e comunidades ao redor do mundo. Olha que bonito. Uhum. E até que um dia o CEO dessa empresa foi chamado pelo Congresso americano para responder sobre coisas que aconteceram na sua rede, de manipulação de votos, etc. Tal. E ele falou, pô, mas meu negócio aqui é só vender anúncios. Quem se lembra disso, os entendedores entenderão, né? Aí ele foi honesto. Só existe ali para fazer a gente consumir. Então o tempo que está sobrando, que a inteligência artificial está extraindo da gente, a sensação que eu tenho é que a gente está usando nesse espaço onde nós somos, né, apanhados por iscas muito potentes o tempo todo. E o tempo todo com um direcionamento para consumir. Se você não consome, você não é feliz. E você tem que consumir rápido, sem pensar muito, sem pensamento crítico. O que faz algo pior, né? Porque não é só o cérebro envelhecer, é o cérebro emburrecer. Sim, não, assim, o emburrecer é resultado disso. Porque, vamos dizer assim, à medida que ele não funciona, pensa o seguinte, fala assim, legal, vou tirar do meu cérebro 80% das funções de pensamento dele. Uhum. Deixa as funções que controlam o resto do corpo funcionando, tá certo? É um emburrecimento, querendo ou não. Agora, já que estamos falando de... Uma das coisas que a gente está falando aqui é de leitura como exercício para a cabeça, tá certo? Então, eu já deixo para as pessoas lerem um livro, uma indicação de um livro aqui, para essas pessoas que querem ser eternamente jovens, lindas e reconhecidas, para elas lerem o Retrato de Dorian Gray. E ver como é que o negócio não acaba bem. Não acaba bem. Mas eu acho que também tem outras coisas aqui que devem entrar, que são importantes, viu, Fábio? Porque a questão assim, de eu manter os neurônios ativados não é só uma questão racional, lógica, continuar, não emburrecer ou coisa assim. Mas eu acho que também tem um aspecto aí que é um aspecto emocional. Porque à medida que você continua ativo cerebralmente, você se sente produtivo e útil. E eu acho que isso é um outro aspecto, porque não é só a questão tipo assim, o meu QI está aumentando, diminuindo, ou coisa do gênero. Mas vamos dizer assim, a partir de um determinado momento, você começa a falar assim, eu não tenho nada para entregar para os outros. E assim, eu estou me tornando um inútil. Assim, você terceiriza
o seu raciocínio para qualquer outra coisa, que pode ser inteligência artificial ou não, pode ser para rede social, pode ser para qualquer coisa. Você vai chegar, de novo, com muita saúde e como um velho emburrecido e emocionalmente se sentindo inútil. Que é um duplo problema. Quando você tem essa atividade, você, mesmo que, assim, por exemplo, te dei lá alguns dos livros do meu pai. Meu pai, quando se aposentou, ele continuou escrevendo livros, porque era a maneira dele continuar sendo útil, tá certo? E morreu com 93 anos, e eu diria assim, talvez perdeu um pouco a noção do mundo, praticamente um pouco mais de um ano antes de morrer. Mas, assim, até então, eu falo lá o meu amigo Edgar Morin. Edgar Morin, se tudo correr conforme tem corrido atualmente, em 2025 ele vai completar 104 anos. Cara, incrível. E tá ativo, escrevendo, ou ele está fazendo a revisão dos livros que ele escreveu na juventude para serem reeditados. Ele está ocupado, a cabeça está ocupada. Mas você sabe que, quando você falou do seu pai, eu lembrei também é um outro exemplo muito diferente, mas ao mesmo tempo me chamava a atenção, que era o Abílio Diniz, né? Ele, aos 85 anos, ele acabou, obviamente, morrendo, todo mundo sabe disso, mas ele é uma pessoa bastante admirada no mundo, digamos, no universo corporativo, pela sua história como empreendedor e tal, mas ele estava iniciando uma faculdade aos 85 anos, ele estava iniciando projetos aos 85 anos, e acho que a gente está falando de leitura, e acho que quando você inicia algo novo, brincando, aprende a escrever com a mão que não é dominante. Sim, e tem algumas coisas, você me pergunta assim, o que são coisas que se pode fazer? Eu acho que tem algumas coisas assim, não vou empreender com 70 anos, diferente do Abílio Diniz. O Abílio Diniz tinha também, obviamente, ele vinha de uma família empreendedora, ele foi um grande empreendedor, e para ele gerar empreendimentos, diferente do que acontece com muito de nós, ele não precisava correr atrás de patrocínio, tá certo? Com certeza. Então a vida facilitava um pouco. Mas tem algumas coisas que a gente pode fazer. Legal, eu não vou aprender a ler com a mão esquerda. Mas olha que coisa interessante. Um exercício que é muito bom para o cérebro é você aprender novas linguagens. E quando eu falo novas linguagens aqui, eu vou praticamente me restringir a 2 tipos de linguagem. Uma é música. Tipo assim, você não precisa aprender a escrever com a mão esquerda. Mas vai lá e aprende a tocar um teclado. E faz isso por prazer. Você não vai... eu não vou começar agora a estudar, sei lá, gaita, achando que eu vou me tornar um gaitista famoso, um Maurício Einhorn da vida. Mas é pelo prazer da coisa. Inclusive, eu falo assim, eu sou daquele tempo que fazia escola de datilografia, né? E da datilografia você tinha que fazer força para as teclas. Quando veio o computador, você não... À medida que você não faz força, você não tem o estímulo neuronal de volta. Mas eu tenho outro lado, que eu sempre toquei piano, desde os 10 anos de idade. Então eu tenho lá o meu teclado, onde eu tenho que fazer ou não força, dependendo da música, mas inclusive faz parte do exercício. E, assim, e a outra coisa de linguagem, que é muito interessante, é você se propor a aprender novos idiomas. Mesmo que você esquece esse negócio, eu não vou aprender um novo idioma, porque aí eu estou falando até para as pessoas que já estão mais velhas. Eu não vou aprender um idioma novo porque eu preciso pôr no meu currículo, por causa disso. Não, é porque assim, eu vou me deparar com novas estruturas, novas formas de organizar a linguagem que vão estimular o meu cérebro. E aí eu acrescentaria que, reconhecendo que esse cérebro, de alguma forma, ele está vivendo, de alguma forma, uma subutilização, ele está um pouco sedentário, vamos colocar dessa forma, já que a gente pegou esse exemplo do personal trainer, né, para cérebro. Na hora de escolher por onde começar, eu falo isso para as pessoas e faço comigo também. Tenta começar alguma coisa
que ainda não seja muito esforço para você, que tenha prazer. Porque se tiver muito esforço, o cérebro se acostumou a não fazer esforço. Ele vai te boicotar, ele vai te trair, ele vai te jogar outra vez de volta para o que estava antes. Se tiver esforço demais, fala, pô, está esforço demais. Calma, você não descobriu ainda o que é. Mas assim, olha que interessante. Quando eu falo do negócio das novas linguagens, músicas, novas línguas, ou coisa assim, não estou falando para a pessoa que tem 20, 30 anos que vai precisar aprender isso com algum objetivo. É que, assim, estou falando para quem tem 60, 70. Por quê? Porque, assim, eu posso me colocar nisso aí sem nenhuma pressão. Assim, eu vou aprender pelo gosto de aprender e pelo exercício da cabeça, mas eu não estou sendo pressionado para me tornar um músico, para tocar na banda dos amigos ou para arranjar um emprego porque eu sei alemão. Meu sogro, que está com quase 92 anos, olha que interessante, ele nasceu na Argentina, mas ele nasceu na Argentina de pais italianos. Então a primeira língua dele foi italiano, que ele falava em casa. Só que o pai dele, quando ele tinha 1 ano de idade, foi transferido para o Rio de Janeiro. E, portanto, a segunda língua dele foi o português, que ele começou a aprender no dia a dia e na escola. Ele voltou para a Argentina com 6, 7 anos. Ele era argentino e não falava espanhol. Inclusive, ele conta que os colegas faziam bullying com ele porque ele não sabia falar espanhol. E aprendeu espanhol. E foi aprender inglês. E ele aprendeu francês. Ele se virava um pouco em alemão. E aí eu lembro que há alguns anos, ele estava, sei lá, eu com 86, 87, eu tenho uma amiga que é descendente, ele resolveu aprender russo. Uau. Mas por quê? Para ele usar aquilo? Não, ele não ia usar. Era simplesmente por exemplo, eu falo de leitura, eu leio em 4 línguas, e eu me esforço para ter livros em casa que eu possa ler nas 4 durante o ano. Porque, assim, além da leitura, é o exercício de passar de uma língua para outra, com outra estrutura, um outro tom, Começa lendo lá no seu português. Leia. Se você for ler algum livro estrangeiro, leia uma tradução que seja boa, mas principalmente para quem está entrando numa atividade de trabalho, tipo assim, eu já estou aposentado e literalmente aposentado, tá certo? Eu não estou indo mais atrás de empreender, Tipo, tem que ter alguma atividade que mantenha aquilo funcionando. Adote atividades, não simplesmente ficar sentado na frente de uma televisão, ou de um computador, ou de um telefone. Agora, você abriu uma porta no meio do caminho aqui que eu queria pegar. Quando a gente olha para a nossa cultura, a gente vê focada muito nesse consumismo extremo, vamos colocar dessa forma. Você tem uma superficialidade, sempre um convite a uma superficialidade, a uma polarização, porque é mais fácil, sim ou não. E tem também um tema que você puxou aqui, que não é a utilidade, se tornar útil, é o utilitarismo. Sim. Se eu for fazer algo novo, como é que eu vou rentabilizar, monetizar? Como é que eu vou... A gente está contaminado por essa lógica. Sim. E enquanto a gente está contaminado por essa lógica, realmente qualquer coisa se torna um esforço. Porque eu já tenho uma expectativa e já jogo uma pressão de, ao fazer isso, ter que atingir um resultado. E eu esqueço que o fazer isso não tem a ver com o resultado, tem a ver com o processo. Mas aí você está juntando uma coisa, qual foi o primeiro termo que você falou? Assim, nós temos uma sociedade de consumo. Se eu estou numa sociedade de consumo, eu tenho que ter dinheiro para consumir. Portanto, qualquer coisa que eu faço tem que gerar dinheiro. Qualquer coisa que eu faço. Por quê? Porque se eu não gero dinheiro, eu não consigo consumir, e se eu não consumir, eu não sou ninguém. Essa é a encrenca da coisa, mas aí é filosofia para mais uns 3 podcasts, tá bom? E aí abre outras portas, por exemplo, o Ayrton Krenak, querido Ayrton Krenak, num dos livrinhos pequenininhos, são todos pequenininhos, né? A vida não é útil. Ele arrebenta, né, a gente quando ele fala que essa lógica de que o significado da vida é trabalhar é uma lógica ignorante, burra. Assim, o significado da vida é usufruir a vida. Só que se a gente
considera que o sentido da vida é o consumo, tudo vai... Não, o Maturana sempre falava isso, né? Você falou do Mohan, Maturana também viveu ali até os 92 anos, né? E produzindo. Sim, sim. Né? Assim, com muita inteligência até essa época. Mas ele comentava que tudo quando determinados... A escrita maturanística não é fácil, mas assim, quando determinados elementos de um sistema passam a se conservar, tudo se transforma ao redor desses elementos que se conservam. Sim. Ou seja, quando a gente conserva como central uma cultura de consumo, tudo se transforma ao redor disso. E tudo parte de uma crença. E eu preciso ganhar dinheiro o tempo todo para consumir. Ninguém pergunta assim, mas o que eu preciso de verdade consumir? Não, Pergunta não é feita. E o pior de tudo, eu diria que vai para uma crença ainda para trás, Fábio. Eu preciso consumir, porque se eu não consumir, eu não sou alguém. Perfeito. A minha identidade está relacionada a isso. Isso. Ela é configurada nesse lugar. Eu só me constituo enquanto um ser relevante na sociedade se eu consumo. O meu valor perante os outros está naquilo que eu consumo. E aí é um atentado à nossa própria identidade quando a gente faz essa reflexão, né? Porque se eu não sou um ser que consome, que ser é este? E assim, inclusive o que consome, né? Por exemplo, eu sou um cara muito consumista. É só você olhar aqui atrás de mim, eu sou um consumidor voraz de livros, mas isso não é considerado. Eu seria um ser mais socialmente importante se eu consumisse um carro importado, etc, etc. Uhum. Eu consumo livros, o pior ainda, compro livro em sebo, de segunda mão. Que ser mais esdrúxulo esse. Agora, Fábio, uma das minhas intenções ou grandes preocupações quando eu e o Fernando iniciamos esse projeto, acho que a primeira delas era reconhecer que o etarismo é praticado em todas as idades, não apenas com pessoas mais velhas, né? A segunda era, de alguma forma, as pessoas mais velhas que chegaram a um determinado lugar e estão experimentando um processo reflexivo mais profundo e intenso, elas pudessem oferecer aos mais jovens, não só apenas a sua escuta, porque isso também é importante, mas perspectivas, acho que era, agora vou fazer outra propaganda, hoje eu estou bem, hein, de merchan, aquela do dia seguinte, né, tinha uma bebida que, eu não vou falar o nome da bebida agora, porque era eu sou você hoje. Era uma vodka, tudo bem. Uma vodka, né, que é o dia seguinte, né, eu acho que a gente está no dia seguinte da juventude, olhando para coisas, né, para uma trajetória e podendo falar, olha, eu sei que você está num lugar completamente diferente do que eu já estive, ou do que eu estou hoje, mas talvez tenha algumas coisas aqui que a partir da minha jornada, da minha experiência, eu possa trazer para você refletir. E uma delas, o que você faz agora para não chegar pior do que eu na idade que eu estou hoje? Não, e eu acho que também, assim, quando a gente fala dessa coisa do... eu tenho um problema com essas coisas geracionais, tá? Que para mim elas sempre são generalizações. Então fala assim, porque a geração milênio ou Z ou coisa assim é assim. Não, não é. Pode ter várias características em comum, mas sempre no meio dessas gerações vão ter pessoas com diferenças significativas em relação àquilo que é definido como o que elas são. Então, fala assim, os jovens não gostam de ler. Cara, não, tem jovens que gostam de ler. Eu não vou, hoje eu não, obviamente, eu não tenho mais o contato tão grande com muitos jovens, mas, por exemplo, eu lembro que no meu tempo de faculdade, quando eu tinha 20 e poucos anos, tinha um monte de gente que não gostava de ler. Não vou dizer assim, a minha geração gostava mais de ler. Não, também tinha um monte de gente com certeza que não gostava de ler, tá certo? As distrações não eram as redes sociais? Não, mas eram outras. Então, assim, quando a gente pega lá por exemplo, hoje quando a gente pega lá o painel de leitura do Brasil,
o bloco que está entre o menor índice de leitores é o que está entre o pós-faculdade e 50, 60 anos. Não são nem os mais jovens e nem os mais velhos. Porque, assim, esse cara lá que saiu da faculdade não se sente mais na obrigação de ler e portanto, aí ele vai perdendo essa prática. E olha, que nós estamos falando que a definição de leitor lá no painel é alguém que tenha lido um livro inteiro ou em parte, em qualquer meio, nos últimos 3 meses. Terrível essa constatação, né? E você quem que é? Não são, já que a gente está falando de etarismo, não são nem os velhos e nem os mais jovens. É o povo do meio. Agora, eu sinto, Fábio, que mesmo correndo o risco de alguma generalização, eu diria que a gente poderia ousar ou nos arriscar a trazer um pouco de senso comum sobre alguns hábitos e algumas ideias que a gente pudesse trazer aqui. Então, já chegando ao final, eu fico controlando o tempo, como passa rápido, eu odeio essa parte, mas eu diria que a gente poderia talvez abordar alguns hábitos ou algumas, não sei se a palavra é dicas ou conselhos, o nome que a gente queira dar, que a gente observa que, pegando o início de nossa conversa aqui, contribuem para que a gente faça algo, ou seja, dentro da nossa responsabilidade, para que esse cérebro tenha uma vida útil, digamos assim, alongada ou o melhor aproveitamento possível. E eu começaria dizendo que eu acho que a primeira coisa é, tudo bem, a tecnologia está aqui, eu acho que assim, tudo que a tecnologia puder poupar de tempo, pelo menos essa é a minha perspectiva, legal, use. Ela faz tão bem ou melhor que você essa atividade, use, sem nenhum pudor. Agora, esse tempo que sobra, acho que esse é o tema, não use ele todinho para coisas que te distraiam. Rolagens, não precisa nem dizer o que é, né? Porque isso vai te prejudicar a longo prazo. A gente sabe, porque a gente está vivendo na mesma época, então não existe a minha época, a minha época é agora, eu estou vendo agora, eu posso trazer memórias, né? Mas o meu tempo é hoje, eu estou vivo ainda. A gente vive na mesma época, a gente também é afetado pelo prazer desse tipo de atividade. Então, que a gente está aqui, a gente se conheceu por causa do LinkedIn e tal, sim. Muita endorfina rolando por lá. Agora, passa rápido esse prazer, ele é momentâneo. E se a gente ficar demais, é como qualquer droga. Né? A gente vai ficar cada vez mais dependente e o nosso corpo cada vez mais deteriorado. Então está aqui alguém falando com quase 60, né? Alguém que está vivendo nessa mesma época, mas que está refletindo sobre isso, e eu diria que já é senso comum, tem muitos estudos publicados, que o tempo que sobra, e que vai sobrar mais tempo, quanto mais a inteligência artificial aprender a fazer tarefas repetitivas, tarefas mais simples, porque é para isso que ela existe, o tempo que sobra a gente vai ter que ter um pouco mais de sabedoria para usar, porque senão a longo prazo a gente vai sofrer prejuízos seríssimos, né? A gente falou do cérebro que está um pouco sedentário, mas o problema é quando isso se torna irreversível, né? A gente praticou durante tanto tempo e a gente não consegue mais recuperar esse tempo perdido. Então essa acho que era uma mensagem que eu queria deixar aqui e queria ouvir a sua também. Eu vou talvez deixar 2 mensagens assim para a turma dos mais novos, não porque sejam sem nenhuma questão aí de etarismo, tá certo? Do mesmo jeito que você poupa ou separa lá meia hora para fazer esteira todo dia na academia, separa meia hora para fazer alguma atividade que não esteja associado a algum eletrônico. Então, leia, escreva, estude um instrumento, toque um instrumento, faça alguma coisa que não esteja associada com uma tela. Meia hora por dia. Não estamos falando de vou pegar meio período. E isso serve para todo mundo
em qualquer época. Na outra ponta, mais assim, e uma outra coisa que é legal é o seguinte, uma coisa que pode ser até associado a uma tela, mas, por exemplo, ao invés de ficar assistindo infinitas séries da Netflix, pega, assim, mesmo que seja um curso virtual, vai fazer um curso virtual a respeito de algum assunto que não está no seu campo de atuação. Por quê? Porque, assim, inclusive porque quando você abre o seu leque, isso tem um cara que é muito legal, interessante, do lado do Rio, eu não lembro o nome dele agora, que ele fala assim, criatividade é a sua capacidade de fazer ligação entre campos de domínios de conhecimento diferentes. Então, você quer ser criativo? Primeiro, não leia livros só de um tipo, não faça curso só de um tipo. Quer fazer um curso, tipo assim, eu estou fazendo um curso agora de um cara da livraria espanhola que está falando sobre história da Espanha. E que eu vou, no utilitarismo, zero, não vou fazer nada com isso, certo? Mas, tipo assim, mesmo os tipos jovens, menos velhos, pega um curso qualquer desses gravados digitais que seja sobre algo que não é o que você faz no dia a dia. Para os mais, na nossa ponta, mais velhos, é aquilo que eu falei assim, está começando a sobrar mais tempo, você já não está empreendendo nem trabalhando, cara, vai aprender um instrumento, vai aprender uma língua nova, vai fazer alguma coisa que mantenha essa atividade. A aprendizagem é um processo de exercício neuronal constante. E tipo assim, e não vai ler os mesmos livros técnicos que você leu a vida inteira, porque a gente sabe que é mais do mesmo. Então essa é a dica que eu deixo para as pessoas, se vale como dica, se vale como conselho. Muito bom. Eu adicionaria algo que eu observo em mim e que tem um efeito muito positivo no meu raciocínio, na minha sensação de utilidade, que é, independente de ser jovem, muito jovem ou mais velho, procure se conectar, conversar com pessoas bem diferentes de você. Porque são pessoas bem diferentes de você do ponto de vista etário, do ponto de vista de gênero, orientação sexual, do ponto de vista de classe social, do ponto de vista de formação, geografias, porque são essas pessoas que vão te apresentar perspectivas diferentes que você não conhece, novas ideias e possibilidades de seu cérebro ser provocado. Sim. Só que faça isso de uma qualidade, dentro de uma qualidade que talvez a gente também tenha atrofiado, que é a curiosidade. Que a gente só tinha isso quando a gente era bebê, quando a gente era criança, e talvez uma criança muito curiosa, faz muita pergunta, né, vai sendo formatada para só fazer as perguntas certas, né, porque já tem o lugar para preencher a resposta certa. Então, com essa qualidade de curiosidade, você pode falar com uma pessoa que no espectro político oposto ao seu, e isso não ser um problema. Você pode falar com uma pessoa de uma trajetória completamente diferente da sua, e isso não ser nenhum problema. Pelo contrário, pode ser algo, eu faço muito isso, né? Algo extremamente prazeroso. Sim. Porque ela vai trazer um olhar sobre uma vida que você não conhece, e você jamais teria se não fosse por meio do olhar dela. Sim. Porque a gente nunca consegue, de verdade, colocar os sapatos dos outros. Essa é uma metáfora estúpida, burra. Mas a gente consegue experimentar um pouco, ou sentir um pouco, o que é algo que a gente não tem como experimentar, quando a gente de verdade senta com curiosidade para ouvir essa outra pessoa. Eu quero te agradecer muito. Eu acho que eu tinha uma boa expectativa com relação a essa nossa conversa, porque a gente já conversou outras vezes, não no ar, nos bastidores, e sempre são conversas para mim que me provocam esse tipo de exercício cerebral que eu acabei de citar. Nós temos muitas coisas comuns, mas temos muitas coisas diferentes também, e as coisas incomuns eu agradeço, e isso nos ajuda a nos aproximar, mas eu agradeço ainda mais as coisas diferentes, porque através delas que eu sou provocado, né? Eu brinquei com você, chamei de personal trainer do cérebro. Eu faço muito isso, de rotular, mas com carinho as pessoas. Eu acho que você tem me provocado isso, Fábio,
a forma como você vê o mundo, a forma como você vive o seu mundo. Por exemplo, essa dos 30 minutos, fazia tempo que eu estava com preguiça de ler, agora eu levo o meu livrinho para tudo quanto é lugar, e eu leio pelo menos 1 hora e meia por dia, sem sacrifício nenhum, esforço zero, simplesmente porque eu tenho esse tempo. Ele aparece. Sim. Nos meus deslocamentos, entre uma reunião e outra, né? E aí eu me vejo outra vez com o prazer da leitura, e com o meu cérebro lá também, felizão, porque ele está sendo útil, né? E o que todos queremos, sejam muitos jovens ou mais velhos, é sermos úteis. Então, eu também queria agradecer a quem nos acompanhou aqui e quem nos acompanha. Não se esqueçam de seguir o Age Free Road para mais episódios como esse, onde a gente procura, né, pelo menos, desmistificar o preconceito etário, e a gente mostra que o valor de uma pessoa está no que ela faz e não na sua idade. Nos próximos episódios eu já tenho um set list confirmado. Eu vou dar um spoiler aqui. A gente tem a Gisele Calef, que é especialista em saúde emocional. A gente tem a Rosa Alegria, que é uma futurista incrível, maravilhosa. A gente tem o Felipe B. Barcelos, para quem conhece o Felipe, que está também no LinkedIn, que eu nem sei se ele é um polímata, essa é uma palavra perigosa, já usei isso com o Fábio e tal, mas é um cara que ele é especialista em tanta coisa, que vai ser incrível a conversa com ele. São todas conversas já estão agendadas, e muitos outros nomes que estão por vir, sejam pessoas mais jovens, sejam pessoas mais velhas, né, pessoas de todas as idades, porque o que a gente quer é isso, é mostrar que o nosso valor está no que a gente é, muito mais até do que a gente faz. Acabei de dizer isso, e isso não tem a ver com idade, isso tem a ver com aquilo que a gente acredita, a forma como a gente reflete sobre o que nos atinge e o que a gente faz com tudo isso. Obrigado mais uma vez, Fabio. Obrigado eu pelo convite, foi um prazer estar aqui conversando com você, e, de novo, desejo boa recuperação para o Blanco. Um abraço para todos e até a próxima.